falamos em comportamento e ação do advogado, nós temos a ação do advogado perante o seu cliente, perante o juiz, numa audiência, ou seja, no seu exercício profissional. Em relação ao seu cliente, evidentemente que ele tem que ser totalmente transparente e tem aqueles momentos de sigilo em que ele tem que guardar para si tudo aquilo que o cliente fala, como se um padre fosse, né? E em outros momentos em que ele tem um contato direto com o juiz. Nesse momento em que ele tem um contato com o juiz, aí é que nós temos que verificar a utilização das prerrogativas diante de determinados incidentes. São poucos, não são muitos os casos em que há uma altercação entre juiz e advogado, mas às vezes isso acontece. E aí o advogado tem que fazer valer as suas prerrogativas, né? Ou seja, ele tem que exercitar o direito de utilizar a sua combatividade, as suas palavras, evidentemente, tudo dentro de um parâmetro normal, né? Ele também não pode agredir o juízo, ele também não deve agir de uma forma a tumultuar o processo, que aí também o juiz vai reagir. E essas reações nunca são boas, essas reações sempre acabam com alguns problemas, né? Nós já tivemos hipóteses em que o juiz acabou não aceitando alguma argumentação ou alguma postulação do advogado e acabou se desentendendo com o advogado. O advogado então acabou retrucando e diante desse aspecto da altercação, o juiz deu voz de prisão para o advogado e aí o advogado tem como prerrogativa fundamental chamar um membro da ordem para que ele possa tentar ali defender os interesses do próprio advogado e da própria ordem e saber exatamente o que aconteceu, né? Para evitar, isso é algo que está no Estatuto da Ordem, o advogado tem direito de ser assessorado num determinado momento por um membro da ordem destacado especialmente para essas hipóteses em que há qualquer tipo de altercação com o Poder Judiciário. Um outro aspecto importante é o atendimento do advogado pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros, que há uma discussão se o juiz, o desembargador, o ministro podem recusar atender o advogado. Eu entendo que para uma boa política judiciária, o juiz deve sempre atender o advogado, né? Muitas vezes ele está trabalhando, mas é uma questão de agendar-se um momento para que o juiz possa receber. Eu acho que o juiz é obrigado sim a receber, ele tem, isso está no Estatuto da Ordem, né, que o advogado tem acesso ao juiz e apesar de alguns resistirem a isso, eu acho que a lei assim determina e o juiz tem essa obrigação. É o meu modo de pensar. E eu acho que nesse momento o advogado tem que também ter um pouco de maleabilidade, de entendimento de que não é a hora que ele quer, a hora também tem que ser combinada, o juiz tem que disponibilizar um horário, porque ele também tem o seu momento de trabalho, de despachar, de sentenciar, e ele está trabalhando, não vai parar o seu trabalho para eventualmente atender, mas isso pode ser feito através da marcação de um horário, que eu acho isso fundamental, seria o equilíbrio perfeito, né? O advogado liga ou vai ao gabinete e fala, eu queria falar com o juiz, e aí então ele marca um horário e fala, olha, o doutor está aqui para atendê-lo tal hora, e aí o advogado vai, é atendido, faz o seu pleito sem problema nenhum. Então eu acho que isso é uma questão de respeito, essas prerrogativas que os advogados têm, eles devem fazer valer da forma que melhor entenderem, né? Ou às vezes conversando com a cúpula dos tribunais, para tentar acertar esse tipo de situação.